Olá, que bom que você pode estar conosco. Estamos no terceiro domingo após Pentecostes. Saudamos a vocês com o lema da semana que diz: o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Desejamos a você um abençoado culto e convidamos para os cultos presenciais que acontecem todos os domingos às 9h30. Se vês de longe ou de bem perto esta tua casa, faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando, demos as mãos pra louvar de novo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciando este culto, quero convidá-los para que a gente possa refletir. O que faz você se sentir seguro, se sentir confiante, né? Se sentir assim, protegido? O que você iria falar? O que lhe faz se sentir seguro, protegido, confiante? Havia um anúncio no jornal que dizia assim: aproveite somente hoje sistemas de segurança e vigilância gratuito por 3 meses. O pessoal fazendo propaganda para famílias, empresas comprarem sistemas de vigilância. E aí a propaganda embaixo assim: cuidamos de você, da sua casa e da sua família. Cuidamos de você, da sua casa e da sua família. Sabem que as pessoas, a gente, é bom se sentir seguro, né? É bom se sentir protegido, se sentir cuidado. E as pessoas, assim, inconscientemente buscam isso de diversas formas. Através de cães ferozes, assim, aqueles cães, né, que quase comem uma pessoa. Cães ferozes, através de sistemas de segurança, cerca elétrica, alarme, monitoramento, também através de armas, toda uma discussão, né, através disso aí, de armas e tal. No fundo é o quê? É buscar segurança, se proteger. As pessoas inconscientemente buscam isso. Através também de um alento emocional, quando a gente ouve algumas coisas de dizer assim, até no carro, porque a gente pega muito Uber, o pessoal tem pendurado pé de coelho, figa, um monte daquelas correntinhas de braço, né? De promessa, buscando proteção, cuidado, fazendo promessas. Então fazem assim uma mistura física, religiosa, mentalmente. O que lhe traz segurança? O que faz com que você se sinta protegido? Eu gostaria de convidar para que a gente pudesse ler em conjunto o Salmo 91, que é um salmo lindo e precioso. Vamos ouvir e você pode ler também em conjunto, que diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado
e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Queridas famílias, amigos, os ouvintes do nosso culto virtual do dia de hoje, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Quantas vezes Deus cuidou do povo de Israel e eles experimentaram a mão de Deus cuidando, protegendo, abençoando, orientando. E o povo que às vezes se afastou, o povo que às vezes duvidou do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus e buscou o que? Outras coisas para se preencher, a partir do que? Da sua insegurança. Então fica um convite neste início de culto de hoje, confie em Deus, né? Deus cuida, protege, guia os nossos passos e busque esse Deus tão presente que quer fazer parte da nossa caminhada. Amém? As pessoas hoje correm traz do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom. Nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Passarinhos, e lhes dá água e comida, e perfuma a flor do campo e a veste colorida. Vejam que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. Hoje a gente está gravando aqui na igreja, preparei a meditação, a temática da nossa semana, mas está uma semana de muita chuva, gente, muita umidade, o pé da gente fica frio, né? Tá bom para tomar chimarrão, para conversar com as pessoas, para ficar em casa. E hoje de manhã eu tive que dar uma saída aí em alguns lugares aqui de Porto Alegre, e aqui é muito ruim encontrar estacionamento. E aí eu fui num lugar que era numa avenida grande, principal, a Carlos Gomes. Daí eu tive que entrar numa lateral e andar 3 quadras para poder conseguir o estacionamento para voltar de a pé. Fiz as coisas tudo, aí na descida era um morro assim, né? Uma descidinha. E uma rua linda, cheia de árvores. Como é bonito quando o pessoal planta árvores na calçada, porque no inverno a gente acha que é frio, mas no verão é tão bonito. E aí eu, com meu guarda-chuva, aquela umidade, com bota, e eu descendo na calçada, só que a calçada ela estava bem molhada e cheia de folhas
e cheia de folha, assim, não dava nem para ver, por exemplo, a calçada, era só folha em cima do cimento. E eu, quando eu fui andando, assim, aí quase que eu dei aquela resbalada, né? Resbalada. Opa! Daí eu fui andando com mais calma, com mais cuidado. Fui indo mais uns 50 metros, eu tinha que andar uns 800 metros. E aí passa uma pessoa, vou chamar de pessoa, passa por mim uma pessoa, e a pessoa estava andando meio desatenta. E aí eu veio automático assim, cuidado, eu falei, cuidado que a calçada está escorregadia. Eu falei assim, daí a pessoa só olhou assim, fez assim, tá. Aí a pessoa foi um pouquinho mais na frente, que estava com o passo mais acelerado, deu uns 40 metros, adivinhem a cena que eu vi. Gente, foi triste de olhar. A pessoa caiu assim, que foi duas bolsas que a pessoa tinha no chão, acho que até quebrou alguma coisa pelo barulho que deu. É uma pessoa mais forte, bateu para trás e bateu a cabeça assim, né? Aí eu fui ainda com calma, porque estava escorregadio. Daí eu ajudei a pessoa a levantar, tu tá bem, quer que eu te levo para algum lugar, tal. E aí a pessoa disse assim, puxa, pena que eu não te ouvi. Daí eu falei, pois é. Aí tá. Fui pro carro, aí no carro vem aquele pensamento, né? Quando alguém diz assim, cuidado com isso aí, e aí acontece alguma coisa, o que o outro diz? Eu avisei, viu? Eu avisei. Na hora, quando eu socorri a pessoa, a vontade que eu tinha era de falar, eu avisei. Mas claro que eu não falei, né? Mas o pensamento foi esse. Aí ajudei a pessoa tal. Quando eu estava preparando o culto aqui, lendo alguns versículos bíblicos, né? Na nossa confissão de pecados, sabe, eu acho que Deus, muitas vezes, Ele tem essa sensação com a gente. Quando a gente não se cuida em muitas das coisas que Ele orienta. A lei de Deus, ela é tão clara para que a gente não caia, para que a gente não tropece, para que a gente não faça coisas erradas. Por exemplo, é tão clara a lei de Deus quando diz assim, honre teu pai e tua mãe, não roube, não cobice as coisas dos outros, e santifique o dia de descanso. Domingo é um dia que a gente é para o quê? É para vir à presença de Deus, para santificar, para louvar, para agradecer. Então, querida comunidade, que a gente possa, nessa nossa confissão de pecados, também lembrar um pouco disso, né? Estamos cuidando aquilo que Deus tem dito a cada um de nós? Oremos. Confissão de pecados. Deus amado, que na estrada que trilhamos em nossos dias, possamos ser respeitosos com o nosso próximo e andar sabiamente confiando em Ti e no Teu cuidado. Que possamos contornar as pedras que aparecem em nosso caminho, sem jogá-las em ninguém, e muito menos ferir com palavras e ações. Que andemos sem perder o controle, sem jogar ninguém para fora da estrada. Que em alguns dias de chuvas, ventos e tempestades, possamos reduzir a velocidade e achar um abrigo para encostar e reclinar o corpo cansado, sem querer desistir. Ajuda-nos a andar em paz, com fé e esperança. Sabemos que nem sempre é fácil andar assim, por isso também pedimos perdão. Perdão pelas vezes que perdemos o controle no andar de nossa vida. Perdão pelas vezes que não confiamos em Ti. Perdão pelas vezes que conduzimos os nossos dias conforme a nossa vontade. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Amém. Palavra de anúncio da graça. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Há festa no céu quando buscamos a Deus e nos arrependemos dos caminhos que nos afastam do Pai e que nos levam a cometer pecados. Que esse Deus que se alegra, que faz festa por nos receber, que possamos dele entender o seu perdão e também perdoar o nosso irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a te render glória e aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, 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 O texto que nos convida à reflexão no culto virtual é de Eclesiastes 3. Né? No culto presencial, nós temos a presença dos jovens que vão apresentar um teatro, né, bem bacana. Então, a gente convida para o pessoal começar também ir retornando para o culto presencial, para ver as pessoas, para ter comunhão com as pessoas, né? Então, o texto do culto virtual é Eclesiastes 3. Convido para acompanharmos a leitura que diz assim: Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Até aqui, leitura do Antigo Testamento. Convido para uma palavra de oração. Pai bondoso, obrigado por mais uma vez podermos ouvir a Tua Palavra. Estamos numa semana chuvosa, inverno,
que a gente possa nos aquecer a partir da comunhão entre os irmãos e as irmãs. Obrigado porque a Tua Palavra sempre ilumina os nossos pensamentos e nos ajuda a viver conforme a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações e as nossas mentes. Por Cristo Jesus nós pedimos e dizemos juntos, amém. Eclesiastes 3, o tempo, eis o tempo como algo muito precioso. Esses dias eu tive a oportunidade de sentar com uma pessoa, eu acho que cada vez que a gente pode sentar com alguém e conversar, né? Sentar com alguém e olhar nos olhos assim, sempre são momentos preciosos, né? O nosso tempo é muito valioso. E nessa conversa, a pessoa partilhou um pouco da vida e disse assim, numa frase, eu ganhei uma nova chance, eu ganhei vida nova, eu ganhei mais um tempo. Sabe por quê? Porque até a minha família havia sido chamada lá de outro estado para se despedir de mim no hospital. Porque a partir daquilo que os médicos disseram, a visualização do meu quadro de saúde, não tinha o que fazer. O pai veio de longe para ver a filha, mas veio quase com a mentalidade de vir para um sepultamento. E ela disse assim, eu ganhei uma nova chance, um milagre. E disse, não sei porque Deus, talvez no tempo dele, está me deixando um pouco mais aqui. Foi mais um tempo a mim concedido para viver. Para quê? Eu não sei. E quando a gente ouve isso de alguém, a gente tem que... eu sempre tenho que me segurar para não chorar, né? Porque eu já sou pura emoção, sou bem emotiva. Daí eu olhei para ela, assim, né? Só com aquele olhar, né? De acolhimento para aquelas palavras que ela estava me dizendo. Gente querida, o tempo e os dias escorrem em nossas mãos, a gente pode dizer. Olhem as fotos de vocês. Vocês já deram uma olhadinha nas fotos? Peguem algumas fotos bonitas que a gente olha lá de antigamente, olha agora. Olhe de vocês o antes e o depois, o tempo, como ele modifica o ontem e o hoje. Eu estou gravando aqui quando eu olho a agenda das senhas diárias, olho a semana. Essa semana pastoralmente aqui foi muito corrido, porque nós tivemos o tempo de atualização teológica, onde a gente senta com os colegas, ouve palavras, reflete sobre o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode melhorar, né? Então é muito bom quando a gente tem os tempos também para se atualizar. E a gente olha na agenda, nas senhas da semana, nós estamos na última semana de junho. Vocês sabem isso? O que isso significa? A última semana de junho? Nós estamos na metade do ano, né? Mês que vem já entra, como a gente poderia dizer, o segundo semestre do ano de 2022. E a gente é convidado a dar uma olhadinha, fazer uma avaliação, olhar o nosso planejamento estratégico, as nossas metas, como é que está? Estamos na metade? Há vários ditados, mas aquele importante, nenhum vento ajuda a quem não sabe para onde quer ir. E a gente volta e meia temos que estar olhando para onde queremos ir, o que queremos alcançar, onde o vento está nos carregando. Tem aquela história famosa dos lenhadores, vocês lembram? Já foi contada várias vezes, ou por outros pastores até. 2 homens rachavam lenha o dia todo, trabalhando, de sol a sol. Só que um trabalhava sem parar, incansavelmente, cortando lenha. E o outro trabalhava um pouco, descansava, fazia os seus lanchinhos. Só que aquele que trabalhava, tinha um monte de lenha, e o outro que trabalhava e descansava tinha um monte de lenha muito maior.
E aí foram questionando, mas como isso? E um falou assim: enquanto eu parava para descansar, eu afiava o meu machado. Né? Eu afiava o meu machado. O que isso quer dizer? Será? Se a gente, na nossa vida, nós temos o nosso trabalho, as nossas correrias, as nossas coisas para fazer. Será que a gente não está no piloto automático muitas vezes? Trabalhando, fazendo, quando vê final do ano, e aí a gente olha e viu o que fez e esqueceu de afiar, de acertar o passo, de remodelar algumas coisas, de melhorar. Né? Nós temos que ser sábios no tempo que nós temos, porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, priorizar coisas importantes. Iniciar caminhos sem olhar para trás e sem avaliar, sem acertar pontos, isso é burrice. Né? A gente precisa priorizar e organizar o nosso tempo. Esse texto aqui de Eclesiastes 3 é um texto espetacular. Vamos entrar no texto comigo, né? Tempo, ele fala sobre o tempo. Tempo, diz ali assim, tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de abraçar e tempo de afastar. E isso acontece com a gente. Como assim? Para abraçar é preciso sabedoria, é preciso ter comunhão, é preciso estar com as pessoas, é preciso ter o tempo de ir ao encontro das pessoas, criar relações, buscar pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa família, do nosso círculo de amigos, abraçar o esposo, a esposa, o namorado, o tio, a tia, abraçar os filhos, os netos. E esse tempo é muito importante. E há um tempo que diz ali que vai ter o tempo de afastar. A gente querendo ou não, esse tempo também vai chegar, de afastar. Assim como um esposo que vai falecer, ou uma esposa que vai falecer, ou um amigo que vai mudar de cidade, vai para outro lugar, haverá no caminho esse tempo também de afastar. O último abraço que um pai dá num filho, ou que um filho dá na mãe. Às vezes a minha mãe, ela sempre comenta muito isso, que a mãe dela faleceu nos braços dela, né? E ela lembra esse momento assim, desse envolto com o braço, né? Foi o último abraço ali, o respirar, o estar junto, né? Então a gente vai estar abraçando, mas também vai ter o tempo de afastar. E para viver um e para viver o outro, nós precisamos de sabedoria e fé. Diz aqui tempo de nascer e tempo de morrer. Uma das coisas que me deixa feliz é quando alguém vem partilhar na comunidade: pastora, sabe que nós vamos ter nenê, baby? Eu acho tão bonito isso, gente, quando a gente já começa também a partilhar, a colocar em oração a vida das pessoas, né? Que seja uma bênção a gestação, o nascer. Então, tempo de nascer e tempo de morrer. E é tão bonito quando vem esse brotar da vida nas pequenas coisas do dia a dia, na comunidade. E quando a gente aceita esse processo de nascer e morrer, também a gente valoriza mais cada pessoa que está na nossa vida. Nessa semana passada eu fiquei de plantão aqui no nosso Memorial Martim Lutero, para o pastor Renan, que tinha outros compromissos. E lá a gente vê muitas situações assim. E eu fiquei de plantão no Dia dos Namorados ali naquela semana, né? E naquela noite do Dia dos Namorados, de sábado para domingo, eu fiz um sepultamento domingo de tarde, que era o domingo do Dia dos Namorados. E aí um senhor, a esposa faleceu dormindo. A esposa faleceu dormindo. E quando eu estava fazendo a mensagem assim, daí eu falei o salmo, fiz toda a mensagem, a oração. Daí eu toquei um hino com o violão e cada um veio aqui se despedir, né? E aí eu vi que ele veio com muito... Sabe quando alguém anda com aqueles passos lentos? Ele veio bem
lentamente, respirando fundo, e ele veio diante do caixão assim. Daí eu pensei, eu vou olhar ou não vou olhar, porque daí dá vontade até de a gente chorar também, né? Mas eu fiquei olhando, eu sabia a música de cor que eu estava tocando, daí eu olhei, e aí ele foi com todo o carinho assim, na mão da esposa que estava deitada, e ele estendeu assim o tronco dele e deu um pequeno beijo na testa, né? Daí ele apertou assim no peito, né? E aí ele ficou um pouco meio sem ação, eu já tinha parado de tocar, daí ele veio perto de mim, daí eu fiz assim e dei um abraço, né? Aí a pessoa disse, ai pastora, como é difícil, né? Daí eu falei, seu Gilberto, como que é difícil, né? Eu não conhecia ele, nunca via a família, aí fiquei conversando um pouco com eles, né? Tempo de nascer e tempo de morrer. E ainda bem que a gente tem pessoas à nossa volta que vivem esse tempo com a gente, né? Porque o tempo ele se torna mais vivo em amor. Se a gente vive sozinho, qual é o amor que preenche os nossos dias, as coisas que a gente faz? Então, quando eu olhei ali, eu imaginei, nossa, quanto amor envolvido em cada dia, né? Os filhos também na volta e tudo mais. Então, tempo de nascer, tempo de morrer, vai fazer parte da nossa vida, esses tempos de despedida, e que faça mais ainda, que a gente acolha com mais alegria também os tempos de nascer, mas com fé os tempos onde que nós acompanhamos pessoas que morrem. Então, tempo ainda, vamos aqui continuando, tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Aqui fala triste, alegrar, chorar, dançar, muito envolvimento com as emoções, né? É importante vivê-las, reconhecê-las, isso é normal. Por exemplo, se você precisar chorar, chore, desabafe, né? Se você precisar rir, brincar, dançar, assim o faça com as pessoas. Tempo de economizar e tempo de gastar. Quando eu lembro este economizar, muitas pessoas não querem economizar, né? A gente olha para os dados estatísticos do Brasil aí, de quanto que é? 77% da população brasileira endividada nos cartões de crédito, nos financiamentos e tantas outras coisas. Eu lembro de um casamento que eu fiz, que me marcou muito, que eles partilharam que quando eles começaram a vida matrimonial, para não ficar entrando em muitas e muitas dívidas, a prateleira deles da cozinha era de caixa de tomate. Sabe aquelas caixas de madeira de tomate assim? Daí eles falaram, pastora, assim foi. A gente colocou umas caixas com paninho, toalha e tudo era bonito, mas a gente precisava economizar. Hoje nós temos tudo que a gente tem por muita economia, por muito cuidado financeiro, econômico. E olha só, há na nossa vida um tempo que a gente precisa economizar. E queira Deus que tenha tempos onde a gente possa gastar, priorizar mais um pouco de conforto, mais um pouco de lazer. Mas cada versículo desse texto bíblico é um grande ensinamento para nós. A gente às vezes, quando nós falamos no tempo, nós somos muito autossuficientes, a gente quer controlar tudo, a gente quer comandar, nós queremos ser os donos do tempo e isso não nos é concedido. O versículo 11 que diz assim, Deus marcou o tempo certo para cada coisa, Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém, e aí que tá, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Ainda bem que eu não sei o que me espera amanhã. E nem depois de amanhã, e nem daqui a um mês. Ainda bem que eu não sei isso. E o que Deus faz, a gente tem que tentar compreender e confiar que é perfeito. Se eu soubesse o que iria acontecer amanhã, será que isso iria me alegrar ou me desesperar?
Talvez, se eu soubesse o que iria acontecer na semana que vem, eu não iria me empenhar tanto no dia de hoje. Aproveitar bem, caprichar, dar o meu melhor. Então, basta a mim o quê? Confiar, viver bem o dia de hoje. E o dia de hoje é o quê? Chamado como? Como que é o dia chamado hoje? O dia é presente. E esse presente, esse tempo do dia de hoje, que a gente acolha esse presente com fé, com sabedoria, com entendimento. E a fé me ajuda a dizer, em todo o tempo que eu já vivi, conforme 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, no tempo de hoje, ajudou-nos o Senhor. Que a gente possa acolher esse presente de cada dia, vivendo sabiamente, sabendo abraçar e afastar, acolher o nascimento e entender a morte, rir e chorar, gastar e economizar, e todos esses itens que diz aqui esse texto bíblico. Que a paz de Deus esteja contigo. Amém. Nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiamos em Tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que assim seja, né? Que possamos colocar as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos, as nossas inquietações diante de Deus, que você possa fazer isso durante a sua semana, né? Durante o seu dia, ou acordar pela manhã, ou quando vai dormir à noite. Deus, Ele sempre ouve a gente no tempo certo, no tempo que é para nós recebermos aquilo que nós pedimos, e também, muitas vezes, Ele nos ensina a esperar, né? A aguardar. Oremos. Obrigado, Senhor, por podermos reconhecer que a paz vem de Ti. Pedimos aquieta e acalma os nossos corações e pensamentos, que possamos cuidar e crer na provisão que Tu nos dás a cada dia. Pedimos que ajude-nos a viver sabiamente, conforme a Tua vontade e os Teus ensinamentos. Olhamos para o mundo e também, através de jornais, partilhares, notícias, redes sociais, ficamos preocupados com a forma que muitas coisas são conduzidas na sociedade e na família. Notamos um esfriamento nas relações, na comunhão, no amor entre as pessoas. Nota-se que guerras surgem de tempos em tempos, violências nas mais diversas frentes, indiferenças e individualismo. Senhor, clamamos que sejamos instrumentos de paz neste mundo tão frio e de trevas.
Ainda como comunidade, oramos pelos que sofrem, pelos que estão fazendo cirurgia, pelos que estão debilitados na saúde. Que a tua mão console, ampare e cure. E tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto, nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.